Gente, então chegamos ao último vídeo aqui do ano no TTS, é um vídeo de retrospectiva, onde eu vou abordar com vocês algumas coisas que passaram aqui pelo TTS. Foi um ano bem atípico, talvez tenha sido um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu passei por algumas... Eu já comecei o ano de 2022 enfrentando problemas bem sérios. E depois veio desemprego, depois veio um novo emprego, veio, enfim, uma série de acontecimentos que inclusive se relacionam com o TTS, porque inclusive nos momentos em que eu estava procurando emprego, o TTS ele apareceu em alguns momentos em bootcamps onde sempre tinha ali um PCD, e olha que legal isso, né, que conhecia o trabalho que eu faço no TTS. TTS eu tive várias vezes por deletar ele, né, e enfim, isso felizmente não aconteceu. É um impulso que eu tenho frequentemente, porque eu sou muito crítico, né, com as coisas que eu faço na minha vida como um todo, né? Então eu acabo, enfim, tendo essa cobrança que quase me leva a alguns extremos. Estou aprendendo a lidar com isso. A vida é isso, a gente aprender a lidar com essas coisas, né? Também foi um ano pro TTS em que foi até curioso, porque há uns meses atrás eu estava fazendo uma pesquisa sobre acessibilidade no Fedora e apareceu o TTS para eu sendo citado ali no fórum do DioLinux, e depois apareceu em uma matéria também relacionada à acessibilidade do Fedora ali no próprio site dos caras. Então foi um lance que algumas coisas legais aconteceram aqui no canal, apesar do ano extremamente difícil que eu passei. Eu chego ao final do ano bem, e eu quero recuperar algumas coisas legais que passaram aqui no TTS com vocês. Vamos lá, vamos nessa. TTS Supremo. Bom, o ano de 2022 ele começou aqui no TTS tratando de leitura de livros eletrônicos, documentos eletrônicos, que foi aquele conteúdo sobre o Bookwarm, que acabou se mostrando como uma excelente ferramenta. O Bookwarm é um projeto de deficientes visuais japoneses que recebeu ano passado, quero crer, um incremento. Acabou que eles de alguma maneira conseguiram alguns patrocínios, isso melhorou um pouco o projeto deles, e o Bookwarm ele realmente se confirmou como uma bela alternativa para fazer leitura de livros no Windows. É um software de código aberto, é um software, enfim, que tem todas aquelas características que eu particularmente gosto muito aqui no TTS. A gente começou o ano de 2022 assim, com esse nível, o que coloca aqui o Bookwarm nessa listinha também de top apps, de top apps aí no Windows, né? Bom, esse também foi um ano em que eu, como já é tradicional, eu gosto de acompanhar o Talkback. Afinal de contas, o título do canal é TTS Supremo, então tudo que diga a respeito à voz nos interessa. Somos obcecados aqui por leitura de tela, por vozes, por text-to-speak, enfim, coisas que vão ao encontro de tudo isso. E o Talkback, a gente teve o Talkback 12, mais assim no comecinho do ano, com algumas coisas que ainda estavam sendo repercutidas relacionadas a eles. Tem um vídeo muito bacana sobre mapa de gestos, foi um dos primeiros vídeos do ano também. Teve alguns vídeos mais críticos tratando dessa questão de atualização. A gente teve também nesse ano o Talkback 13, e essa confusão que foi gerada toda entre Samsung e Google, ela se confirmou no ano de 2023, no ano de 2022, né? Nós não sabemos, inclusive, o que pensar para 2023, né? A gente não sabe que caminho que o Talkback vai tomar dentro desse micro-universo aí da Samsung. Nós que somos usuários de Samsung, essa é uma questão, essa é uma grande dúvida agora, né? Parou o desenvolvimento da Samsung, agora é só Google, vai seguir o calendário do Google, a gente agora vai receber atrasado. É um problemão, como vocês puderam perceber. Esses vídeos ficaram muito legais. Eu queria inclusive dizer para vocês que agora não vai ter aqui o link para o artigo no blog, mas eu vou postar aqui no decorrer dos dias, aqui nesse mesmo vídeo, o link para o artigo no blog, onde vai estar todos os videozinhos ali para vocês acompanharem caso queiram.
e link para baixar o software, se for o caso, como eu, por exemplo, como acabamos de citar o Bookwarm, vai tá tudo na descrição. Por agora, por enquanto, vai ter só o videozinho aqui, mas nos próximos dias, talvez ali na segunda-feira, voltem aqui no vídeo que vai estar o link para o artigo no blog, e aí vai ter aquele pacotão de software, aquele pacotão de vídeos para vocês acompanharem. Antes da gente continuar, por favor, não deixem de se inscrever aqui no TTS, caso não sejam inscritos, não sejam inscritas. É um prazer tratar de acessibilidade com vocês. Eu estou por aqui desde 2012. Fique à vontade para conhecer o canal. Clique nas notificações para não perder o conteúdo inclusivo aqui do TTS Supremo. Façam todas essas interações e certamente elas vão fazer com que o conteúdo do TTS aqui se torne cada vez mais relevante na plataforma e apareça para um número cada vez mais de pessoas interessadas nesses assuntos, beleza? Você vê que as coisas que eu faço aqui por aqui não são tão populares assim, são bem específicas, mas ainda assim essa força, essa interação de vocês acaba de alguma maneira sempre sendo bacana aqui, para pelo menos que eu tenha um termômetro de como é que estão as coisas que estão sendo postas aqui no TTS, né? Dei uma chegadinha nas descrições dos vídeos, sempre tem material suplementar ali, ou quase sempre, neste caso terá, não agora, mas em seguida. Ainda assim vocês vão encontrar nas descrições dos vídeos links para trocar uma ideia comigo, links de contato. Quero separar dois para vocês aqui, o @NeymarBorges1 lá no Twitter e o ttssupremo@gmail.com, o e-mail aqui do TTS Supremo, e-mail e Pix, para você me pagar um cafezinho, caso vocês acham que esse é o caso, né? Beleza? Então, vamos seguir. Eu sou um cara que tenho baixa visão, mas eu acabo sempre tratando muito mais de text-to-speak do que de recursos de baixa visão. Eu procurei corrigir um pouco isso esse ano, com alguns conteúdos bem importantes, bem interessantes relacionados à baixa visão. Abordei ali bastante a lupa do Windows, abordei alguns outros recursos que o próprio Windows tem. Tem um apanhado relacionado a essa questão de baixa visão, que ao você acompanhar os vídeos, os links que estão nos vídeos, você tem realmente ali um bom ponto de partida para trabalhar essa questão de baixa visão. Isso vale inclusive para trabalhar realmente com questões de escritório, para jogar, enfim, tem uma série de coisinhas que a gente pode fazer, inclusive fazendo a lupa do Windows falar, que é um recurso que pouca gente conhece ainda, apesar de eu tentar divulgar isso da melhor maneira possível, por não haver muitas vezes essa interação de quem acompanha o canal com o que é passado aqui. Às vezes essa informação não chega. Então, se você, sei lá, conhece pessoas que têm problema de visão relacionado à baixa visão, enfim, ou até realmente alguma questão visual que possa ser saneada com esses recursos, acesse, não se esqueça de acompanhar esses links que eu vou deixar nos próximos dias relacionados à baixa visão, e passa isso para a pessoa que está com esse problema. Às vezes é um idoso, às vezes realmente é uma questão relacionada à deficiência visual. Isso pode ser driblado em alguns casos com software. E nesse ano eu mostrei algumas coisas bem legais sobre isso, umas coisas bem bacanas de serem vistas e serem conhecidas principalmente, beleza? Eu queria mencionar que também comecei o vídeo trocando ideias sobre Linux aqui, mencionando essas questões relacionadas ao Fedora, e foi um ano bem complicado. Foi um ano bem complicado para a gente tratar de Linux, principalmente sob o ponto de vista do GNOME. O GNOME realmente nos preocupa. Realmente o GNOME nos preocupa. Mas também foi um ano muito legal para outras coisas dentro ali do mundo livre, como por exemplo a Heroic Game Launcher. Já foram 2 vídeos sobre eles, sobre o software deles. Então esse software também está aqui no top 10 aí desse ano aí. Não sei se vai chegar a 10, mas enfim, é um software top para você ter inclusive no seu Windows aí. Em breve farei conteúdo dele sobre o Windows para não deixar a galera de Windows desassistida. A galera que joga precisa conhecer essa ferramenta aí. Inclusive até para poder comprar jogo, né? A gente tem ali na Epic o Spider-Man Miles Morales. Pô, esse game é cheio de opções de acessibilidade. Se você comprar pela Steam, você tá ferrado, porque a Steam, sob o ponto de vista da acessibilidade, ela ainda peca muito, mas já dá para comprar, enfim.
por esse clientezinho, né? Já dá para utilizar ele ali. E tô dando um exemplo aqui do Miles Morales, mas tem alguns outros jogos que são possíveis da gente comprar por ali. E, enfim, né? O Miles Morales ele é sempre muito lembrado em função dos recursos de acessibilidade que ele tem, né? A gente também teve no Linux, a gente teve no Linux não só também decepções, mas a gente teve coisas muito bacanas, como por exemplo o próprio Ubuntu 22.04. Se ele sofrer algumas modificações, eu estou até pensando em fazer um vídeo nesse sentido, a gente fazer algumas modificações nele ali, ele fica interessante. Tal algo que eu fiz no Pop! OS, né? Eu uso o Pop! OS modificado, com umas coisas bem, com algumas coisas desabilitadas, e, enfim, isso é necessário realmente um conhecimento prévio, mas com alguns toquezinhos que eu dei relacionados ao Pop! OS, naquela série sobre Desconstruindo o Cosmic, você já consegue também tirar um mega proveito do Pop! OS. Pop é uma das perspectivas de mudança que a gente tem para o ano que vem. Também me preocupa a questão do Cosmic, como ele vai ser. Também apreensivo, do ponto de vista de acessibilidade, a gente vai acompanhar isso aí junto. Inclusive vou soltar aqui vários conteúdos acompanhando o Pop e essa nova interface gráfica que eles estão criando, que eles estão concebendo, né? Mas a gente também teve algumas afirmações, inclusive uma dessas afirmações virou conteúdo constante no TTS Supremo esse ano, que foi o Linux Mint. O Linux Mint é sensacional, né? Tanto que ganhou uma playlist aqui, onde eu mostro como fazer tudo do Linux Mint, pelo menos o básico para você pegar, colocar o Linux Mint, fazer o suficiente, o basicão com ele, entender, e aí a partir daí com você já vai conseguir usar sozinho, sozinha, vai ser de boa, vai ser tranquilo. Linux Mint, sempre lembrando com a interface gráfica Mate, né? O Mate também ganhou aqui uma playlist. Eu sempre fui usuário de GNOME, então essa é a minha interface gráfica preferida, mas o Mate é incrível, sob o ponto de vista da acessibilidade, e num canal que trata disso, não dá para ignorar, né? Um outro leitor de telas que recebeu bastante atenção aqui esse ano, eu esqueci de citar aqui as questões relacionadas ao Orca 42, né? Aquelas doideiras que vieram no Orca 42 com essa questão de se poder utilizar aquelas vozes do Delta Talk, né? Quem acompanha eu vou linkar isso, prometo, vou linkar isso aqui tudo lá no artigo do canal. Foi muito bacana brincar com aquilo ali. Quando aquilo ali saiu, é esquisito, tá? É bem esquisito. Se você não sabe do que eu tô falando, depois vai lá ver o link. Vai curtir o vídeo lá que eu vou linkar depois segunda-feira. Cara, eu me diverti muito. Como eu me diverti naquele vídeo que eu fiz, acho que em 2018, brincando ali com as vozes do NVDA, aqueles pacotes de vozes que o NVDA tem no Windows, aquilo. Eu fico imaginando sempre o seguinte: os caras devem ter se divertido muito fazendo aquilo, né? Então, da mesma forma, a gente que curte DTS, que curte brincar com vozes, que não tem preconceito com voz, tipo de voz, aí a gente se diverte, né? E aí, nesse sentido, esse canal não tem preconceito, esse canal tem muito senso crítico, isso tem demais, isso transparece aqui nos conteúdos, que esse canal é muito opinativo também, né? Inclusive, às vezes a gente acaba tomando uns sustos com as opiniões que a gente emite aqui, às vezes a gente acaba sendo mal interpretado, né? Mas esse ano eu fiz um conteúdo relacionado ao Jeshua, tratando do padrão do Jeshua, que ele tem um padrão inicial. Às vezes as pessoas dizem, esse Jeshua é muito complexo, ele não tem um padrão. Ele tem um padrão, ele tem um padrão inicial. Só que ele é tão versátil que à medida que você vai personalizando o Jeshua, ele vai ficando diferente para cada usuário. E aí muitas vezes isso dificulta você perguntar para uma pessoa como é que se faz tal coisa dentro do Jeshua, sendo que cada um já faz de uma maneira diferente. E a gente muitas vezes isso acaba até meio que prejudicando o software, colocando ele numa condição de que para você mexer com o Jeshua você precisa já saber bastante coisa de antemão. Não é exatamente assim, não é bem isso, né? E aí eu procuro mostrar um pouco desse padrão inicial que o Jeshua tem, para você começar com esse padrão inicial, começar entendendo o Jeshua, e aí a partir daí fazendo as modificações que você vai entender nesse leitor de telas. Foi uma sériezinha contendo ali 9 vídeos, 8 vídeos, e depois tem um vídeo que encerra de certa forma essa série,
que é o transplante de Jeshua que a gente faz ali. A gente pega as configurações, faz um backup delas e salva esse backup e depois restaura ele em um outro aparelho. Olha que legal, né? Isso tudo passou aqui pelo TTS também esse ano. Bom, eu não posso esquecer aqui de algumas ferramentas bem importantes, bem legais. Eu sempre gostei de compartilhar com vocês esses eventos internacionais, de repercutir com vocês esses eventos internacionais. Inclusive as pesquisas, é um negócio, é uma causa que a gente sempre abraça aqui e tal, né? E esse ano sempre está surgindo alguma coisa relacionada a novidades com legenda. E esse ano saiu um plugin muito interessante, aliás, uma extensão muito interessante para Chrome e seus derivados, no qual essa extensão ela quebrava um galhão para a gente, enfim, pegando lá aquela legenda que estava em inglês, traduzindo e lendo em voz alta para nós. E aí, com base nisso, isso facilitou, inclusive, para que eu pudesse pegar uns conteúdos ali em inglês e já colocar eles mastigadinhos para vocês aqui no canal. Foram 2 eventos de acessibilidade do Google para a gente acompanhar também essa questão da acessibilidade no Android de um modo mais abrangente, não especificamente apenas só com essa questão do leitor de telas. Então, quem acompanhou, por exemplo, esse vídeo mais recente que eu fiz sobre esse novo modo de leitura do Android, que eu apresentei há semanas atrás, já tinha ouvido falar dele aqui mesmo nesse canal, alguns meses atrás, quando lá eu fiz essa legendagem, então, enfim, a gente trabalhou bastante essa questão da informação aqui esse ano, porque a informação é fundamental, e sem informação muitas vezes a gente não consegue construir coisas interessantes para nós, né? E isso também se aplica a uma outra paradinha que eu comecei a mostrar aqui, e eu gostaria de ter me aprofundado mais, mas infelizmente o tempo não está não está sobrando para a gente evoluir um pouco mais isso, aprofundar um pouco mais isso, que é a questão dos alt-texts, né, das otimizações de imagem. Isso é uma parada que vai ser continuada aqui em 2023, porque isso é muito importante. Isso é importante demais e eu quase tive o Jeshua como meu leitor padrão, mas quando eu comecei a trabalhar nessa nova empresa, e eu precisava ler coisas que muitas vezes iam em imagens, em folders, campanhas publicitárias, campanhas, enfim, o Jeshua acabou que, enfim, ele quase conseguiu ser o meu leitor, mas para trabalhar, por mais que o Talkback ele seja um pouquinho mais lento, ele tem essa coisa de te entregar informação, e é isso que um leitor de telas tem que fazer. Tem coisas que são secundárias no leitor de telas, tem coisas que podem ser inclusive jogadas lá para a parte premium, né? Mas essa coisa realmente de você ter esse scanner embutido e esse scanner estar te dizendo o que está na tela ali, isso é muito importante. Isso não dá para ficar sem. Isso é o papel de um leitor de telas. É isso que um leitor de telas tem que fazer. E por isso não se deve cobrar. Percebe? Mas eu vou desenvolver isso mais além no conteúdo específico para esse lance aí. Teve um vídeo para a gente encerrar. Eu vou fazer alguns vídeos também tratando essa questão mais crítica sobre o Jeshua e as funções de leitor de telas. Isso já apareceu algumas vezes aqui no canal em alguns momentos. Semanas depois que eu fiquei desempregado, eu fiz aquele vídeo sobre cursos de informática para cegos. Eu estava desempregado quando eu fiz aquele vídeo, né? O pessoal acha que só porque a gente não faz digamos, aquele drama, né? Que a gente tem dinheiro, eu estava desempregado, teve gente que achou que eu era rico ali e tal, apenas por eu estar falando em teoria, né? Porque quando a gente vai falar da questão da pobreza e quando a gente vai falar da questão das deficiências, a gente não precisa ficar toda hora dizendo para o mundo: olha, eu sou pobre, olha, eu sou PCD, olha para mim, eu tenho uma deficiência. Não precisa, né? A gente luta pelo nosso protagonismo na sociedade, para nossa afirmação na sociedade, e cada um faz isso da sua maneira. Eu gosto de tratar de teses, né? Então a minha vida pessoal, ela entra geralmente quando eu vou, enfim, abordar alguma tese na qual eu acho importante também levar essa questão pessoal, porque esse canal também ele é autoral, né? Mas a gente não precisa
usar de recursos como, sei lá, o famoso coitadismo, né? A gente sabe que tem no meio, a gente sabe que cada um tem uma maneira de lidar com as coisas, mas conteúdos como aquele vídeo vão continuar acontecendo, até porque esse tempo que eu fiquei desempregado me fez ter uma visão do mercado de trabalho que eu não tinha há muito tempo. A última vez que eu fiquei desempregado foi em 2005. Era um outro Brasil. Era uma outra... inclusive era uma outra maneira de você interagir com o empregador, de você procurar emprego. Né? E isso é bem importante. E isso, inclusive, eu tenho um projeto aqui na cabeça aqui, de tratar dessa questão do trabalho, porque essa questão é muito séria. E o que está acontecendo com a gente não é legal no mercado. Então a gente precisa se reencontrar de novo, como já aconteceu há um tempo atrás. Né? As questões relacionadas ao trabalho da pessoa com deficiência no Brasil não estão fáceis. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E conteúdos como aquele vão continuar aqui no TTS, beleza? Bom, e para encerrar, você sabe que no mundo da acessibilidade a gente tem muitas derrotas, mas as vitórias que a gente tem, que às vezes são poucas, são motivos para a gente comemorar muito, né? As perspectivas para 2023, elas vão muito nesse sentido, né? A gente viu um passo importante que a comunidade Fedora deu, que o projeto Fedora deu, aliás. Então precisamos acompanhar isso de perto. Precisamos também acompanhar como vão se dar essas questões de acessibilidade no Windows 11. Como vocês sabem, eu voltei para o Windows 10, então para mim o melhor sistema operacional ali no Windows ainda é o 10. O Windows 11 realmente ele é legal, mas ele é muito, ele exclui muitos usuários, né? Então eu poderia continuar utilizando o Windows 11, mas eu teria que pagar algum custo, né? Eu teria algumas coisas que o meu computador não faria, teria algumas coisas que o sistema não rodaria, isso não é legal, né? É claro que eu poderia resolver isso driblando, eu poderia resolver isso, enfim, com algumas técnicas, inclusive, não tão bacanas, né? Como eu já referi aqui, eu não sou rico, então se eu submeter o meu computador a qualquer subterfúgio que seja, eu vou ter que pagar essa conta. Então eu resolvi, por prudência, não adotar nenhuma dessas firulas, voltar para o Windows 10 e foi uma volta muito bacana. Inclusive, depois de algumas atualizações, coisas que eu até já não fazia há muito tempo no meu computador, eu voltei a fazer. Meu computador voltou a ter Bluetooth, o áudio do computador melhorou também bastante no Windows, que era uma coisa bem curiosa. O áudio, a captação de microfone no Linux sempre foi muito melhor e agora está boa no Windows, né? Então eu acho que a gente precisa também ter essa compreensão de que a qualidade do software, eu acho que ela se impõe a atualidade do software, né? Isso é uma coisa que eu trabalho bastante aqui, qualidade do software, né? Para que você não precise estar trocando de computador sempre, tá trocando de máquina sempre, tá chamando o cara para formatar sempre, né? Essa sempre foi uma preocupação aqui do TTS também, esse ano não foi diferente, né? Assim como a gente também teve esse ano a continuidade daquela playlist de reaproveitamento de hardware. Teve reaproveitamento de hardware aqui, com dois celulares, o Moto E7 Power e o Moto E6. Eu particularmente, apesar de conseguir tirar o máximo proveito desses dispositivos, o Moto E6 ele não deveria existir, cara, porque celularzinho sofrido para usar, rapaz. Mas é aquilo, se você só consegue, se você só tem essa possibilidade e esse telefone caiu para você, dá para fazer coisas com ele. É só você ter paciência, é só você entender que ele vai demorar um pouquinho mais, que as respostas dele vão ser um pouco mais lentas, desligar algumas coisas, desabilitar algumas coisas, que você vai ter um telefone funcional com acessibilidade, e isso é o que faz o Android ser tão bacana como sistema operacional, tão inclusivo como sistema operacional. Eu pego lá o Low-Code e extraio do Low-Code informações da mesma maneira com o Moto E6 e com o meu Samsung Galaxy S20, meu Galaxy S20. Só que, claro, a gente precisa também levar em consideração que a qualidade da câmera ela precisa ser também entendida, né? Então não dá para... Bom, é isso. Se eu esqueci de mais alguma coisa,
vai estar nesse artigo. Eu acho que o vídeo já está ficando um pouquinho longo, vai dar trabalho para editar, mas eu precisava deixar essas informações aqui, precisava recuperar um pouco desse ano de 2022, que é um ano tão complicado para a gente. Eu espero que 2023 seja melhor, eu espero que o país pare com esse negócio, com esse ímpeto de não tolerar o outro. Enfim, a gente deseja um país mais ameno, com uma economia mais forte. Enfim, a gente sempre quer um país melhor, independente da ideologia. Eu acho que no fundo todo mundo quer a mesma coisa, só tá faltando a gente se entender um pouco mais nisso, né? Tá bom? Então, até 2023 e é nóis, vamos nessa.